acima do Senhor. E quem é rocha como nosso Deus, dá força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra como devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Dá força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra como devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra como devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Amém, amados. Bom dia. É uma alegria poder mais um domingo pela manhã compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com cada um de vocês. E nessa manhã, de forma especial, eu queria pensar um pouquinho, no apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, escrevendo uma carta a eles, a carta conhecida como Colossenses, a carta aos Colossenses, no capítulo 1. Gostaria de pensar alguns versículos, do verso 9 até o verso 14, nessa manhã com vocês. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meus amados, quando eu vejo essa oração do apóstolo Paulo, na verdade, essa declaração das coisas pelas quais ele orava por aqueles irmãos, isso muito alegra o nosso coração, mas ao mesmo tempo muito desafia a nossa vida. O apóstolo Paulo tinha recebido notícias de que aquela igreja, de que aqueles irmãos naquele lugar estavam vivendo bem o cristianismo, estavam demonstrando realmente que tinham sido um povo nascido de novo, um povo que andava com Jesus, que caminhava com Jesus. E o apóstolo Paulo, como sempre, na sua jornada e caminhada, sempre foi alguém que se importou com seus irmãos, irmãos na fé, muitos que ele pregou, ensinou, muitas igrejas plantadas por ele. Ele sempre se interessou pelos irmãos que estavam crescendo e testemunhando a fé.
E aqui não é diferente, né? Ele se alegra sim com aquele povo, se alegra com aqueles irmãos, e ele passa a orar pela vida daqueles irmãos por algumas questões que Paulo julga essenciais, e isso ele escreve aqui. Ele escreve para os irmãos dizendo: olha, estou orando neste sentido pela vida de vocês. Estou clamando essas questões importantes aqui para a vida de vocês. E que questões são essas? Qual a relação dessas questões conosco hoje? Nós, igreja hoje, distantes de Paulo, mas essa oração, os pedidos, aquilo que Paulo coloca em relação àquela igreja, são coisas necessárias para a nossa vida também? São coisas importantes para a nossa vida e caminhada cristã também? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque eu diria que o apóstolo Paulo aqui nos mostra algumas prioridades na nossa vida de oração. Ele revela para nós algumas coisas que deveriam fazer parte dos nossos pedidos, ou da nossa busca por Deus quando nós nos aproximamos de Deus em oração. E eu digo isso como algo importante porque esses pedidos são prioritários em relação a muitas coisas que nós buscamos no Senhor. Nós geralmente nos aproximamos de Deus desejosos de bênçãos, materiais para a nossa vida, necessidades que temos até mesmo, coisas reais que precisamos. Nós vamos para o Senhor muitas vezes pensando em que Deus supra alguma necessidade ou algum desejo, alguma vontade nossa. E muitas vezes até mesmo nessas orações somos egoístas, porque nós oramos única e exclusivamente por nós mesmos. Mas aqui o apóstolo Paulo, além de nos mostrar que o coração dele não estava preso somente nas necessidades dele, que as preocupações da oração dele não estavam simplesmente resumidas à vida dele mesmo, mas ele orava por aqueles irmãos, orava pelos irmãos que se encontravam em outros lugares, como aqui orando, clamava pelos irmãos de Colossos, com um coração cheio de entendimento daquilo que é prioritário. E o que é essa prioridade na nossa vida? Pela qual Paulo está orando aqui. O que é essa coisa que deve permear não só as nossas orações, mas a nossa mente e o nosso coração também na nossa caminhada. Eu gostaria de trazer um pouquinho de luz sobre essas prioridades para a nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar está aqui logo de cara no verso 9. No verso 9, que o apóstolo Paulo diz assim, olha: por essa razão, ou seja, a notícia que ele recebeu de que aqueles irmãos estavam caminhando com Jesus, por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Então o apóstolo Paulo já fala aí, olha, ele não deixa de orar. Ele orava constantemente por aqueles irmãos. Mas o que ele pedia ao Senhor? Olha só que interessante. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, há uma prioridade, Há uma prioridade para a nossa vida. Há uma prioridade para a vida do cristão, para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Há uma prioridade. Qual que é? Crescer no Senhor. Crescer no conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Nós, como sempre gostamos de pensar e refletir, nós não estamos nesse mundo. Nós não estamos nesse mundo largados, deixados, para que a gente viva a nossa vida de qualquer jeito. E mais ainda precioso é pensarmos o quê? Aqueles que o Senhor Deus resgata com sua graça, com seu amor, mais do que tudo, deve pensar isso e refletir sobre isso. A nossa vida não está solta, a nossa vida não está largada, a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem algo que é prioritário. E essa prioridade tem a ver com Deus. Essa prioridade tem a ver com uma vida no Senhor, com uma vida que conhece a vontade de Deus, uma vida que cresce na vontade de Deus, uma vida que cresce no entendimento de quem é o Senhor e qual a sua vontade para a vida. Esse é o propósito cristão. Às vezes a gente está preocupado, como eu sempre falo, a gente olha demais para a nossa vida, para o mundo, olhamos demais por esse aspecto que envolve a nossa caminhada, que é essa vida terrena, essa vida de peregrinação nesse mundo. Às vezes a gente olha demais, fica preso demais aquilo que a gente julga como importante e necessário no âmbito simplesmente material, físico, e deixamos de pensar naquilo que é prioridade em relação ao propósito da vida,
aquilo que realmente nós devemos buscar lutar para viver, ou seja, a vontade de Deus na nossa vida. Isso é prioritário. Né? Nós estamos peregrinando nesse mundo, nesse tempo, mas a vontade de Deus tem que ser algo prioritário para nós. E é isso que o apóstolo Paulo ora. Ele fala assim, olha, eu não deixo de orar por vocês para que vocês tenham um completo, um profundo conhecimento da vontade de Deus. Certo? Que vocês tenham realmente o entendimento daquilo que Deus espera, daquilo que Deus coloca como prioritário, daquilo que Deus julga ser mais importante para a vida de vocês. E é tão interessante que o apóstolo fala assim, olha, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, ou seja, esse conhecimento pleno da vontade de Deus envolve sabedoria e entendimento espiritual, ou seja, envolve aquilo que vem do próprio Deus para a nossa vida. Não é algo que se dá simplesmente intelectualmente. Né? Nós podemos até ler a palavra de Deus e ver assim, algumas coisas e elencar diversas coisas que Deus ensina e coloca para a vida. Porém, há uma diferença de você conhecer isso simplesmente como uma matéria comum da vida, qualquer outro assunto, ter um conhecimento de leitura e falar assim, olha, nossa, eu entendi, esse texto está dizendo algo assim. É diferente você entender isso de uma forma carnal simplesmente, né, uma forma intelectual simplesmente, e entender isso de maneira espiritual. Entender isso como algo vindo do Senhor para nós. Entender isso como algo que o Senhor faz brotar e nascer na nossa vida. Porque conhecer a vontade de Deus tem a ver com Deus revelando isso ao nosso coração. Conhecer a vontade de Deus tem a ver com Deus colocando exatamente entendimento na nossa vida. Sobre quem Ele é e sobre a sua vontade para o nosso andar, para o nosso caminhar. Então o apóstolo Paulo, quando ora por aqueles irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a prioridade da nossa vida é exatamente crescer nessa vontade do Senhor, conhecê-la e vivê-la. Essa vontade do Senhor é importante. E nós precisamos ter isso com muita sabedoria no coração e com entendimento espiritual, ou seja, não é algo carnal, não é algo simplesmente num plano talvez físico que a gente pense assim, olha, não, eu entendi, eu estudei isso aqui, eu li, eu consegui compreender isso. Não, mas envolve o quê? O agir de Deus, porque é o entendimento espiritual, é o entendimento que vem de Deus para nós. E isso é importante. Então o apóstolo Paulo fala, estou orando por isso na vida de vocês. Não deixe de orar. Não deixe de orar para que vocês tenham pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e entendimento espiritual. Não deixe de orar nesse sentido. E para nós hoje, amados, isso deve ser uma realidade também. A nossa própria vida de oração deve ser conduzida, permeada por esse desejo de crescer no conhecimento de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos desejar isso. Desejar que Deus nos ensine mais, que Deus fale mais ao nosso coração, de que a revelação de Deus se torne mais real na nossa vida, na nossa mente, que encha a nossa alma, o nosso ser. Nós devemos buscar isso. E é interessante porque a grande verdade, amados, esse tipo de entendimento da vontade de Deus, Deus se revelando a nós, Deus revelando de maneira com sabedoria, né, e intimidade espiritual aqui, Deus revelando isso para nós, o entendimento que vem dele propriamente para a nossa vida, dirige a nossa vida. Porque qual que é o propósito desse conhecimento? O apóstolo Paulo fala aqui, olha, eu estou orando por isso. Para quê? Para que vocês, ao conhecerem Deus e a vontade de Deus de forma íntima, né, com entendimento espiritual e sabedoria, vocês tendo esse tipo de conhecimento, que esse conhecimento de Deus conduza vocês na vida. E é muito interessante, olha o que ele fala aqui no verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Olha só, eu sempre digo isso para a igreja e é importante a gente lembrar, né? Cristianismo não é uma religião que ela é presa no intelecto, né? Não é uma religião em que doutrina está destituída da vida. O cristianismo não é um caminho que nos conduz a sabermos coisas e não vivermos.
Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não deixo de orar para que vocês conheçam Deus, a vontade de Deus, mas o quê? Para que vocês vivam, então, de forma digna do Senhor, de maneira que agrade ao Senhor. Que agrade ao Senhor. E isso é interessante, né? Porque tem a ver com o propósito, tem a ver porque estamos aqui, porque existimos. Nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos para viver e agradar o Senhor. Então, todo aspecto da nossa vida, nós cristãos, salvos pela graça de Deus, alcançados no amor de Deus, transformados no amor de Deus, nós precisamos entender que a nossa vida deve ser vivida para agradar a Deus. E não para agradar o meu coração, não para agradar nem mesmo, né, aqueles que convivem comigo, mas acima de tudo para agradar a Deus. Para que Deus olhe para a nossa vida, né, e perceba que nós temos caminhado de um jeito que busca glorificá-lo, adorá-lo, servi-lo da melhor forma possível. Isso é prioridade na vida cristã. Então, as orações, né, da nossa caminhada, nós devemos sempre lembrar disso. Eu tenho pedidos para fazer para o Senhor, tenho inúmeras coisas que eu gostaria de pedir em relação à minha família, em relação aos meus filhos, né, em relação à minha igreja, em relação ao meu trabalho, meus companheiros de trabalho, inúmeras coisas que nós temos para pedir em favor de nós mesmos, em favor dos outros, que tem a ver com o aspecto físico, material, né, o aspecto da saúde, o aspecto dos bens, da vida, da caminhada. Porém, há uma prioridade pela qual eu devo orar para que a gente cresça conhecendo a vontade de Deus e vivendo assim, então, de um jeito que agrade a Deus. Então, eu devo orar para que a minha vida seja algo que agrade o Senhor. E quando a gente deixa de orar por isso, pode ter certeza, é porque a gente não está se importando tanto como estamos vivendo. Porque se eu me importo a maneira com que eu tenho vivido, com a maneira com que eu tenho vivido, eu devo sim orar para que eu tenha uma vida digna do Senhor, que agrade o Senhor. Eu tenho que pedir por isso. Eu tenho que pedir para que o Senhor produza isso na minha vida, que a minha vida seja realmente um cheiro agradável a Ele, que a minha vida seja realmente algo que promova a realidade de Deus na minha vida, de Cristo na minha vida. E de que forma que a gente agrada a Deus? Né? Até o apóstolo Paulo coloca aqui, né? Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. 3 coisas que o apóstolo Paulo coloca nessa maneira de agradar a Deus. Né? Logo de cara aqui no verso 11, no verso 10 e 11. Fala assim, para que eu viva a maneira digna do Senhor, que eu possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido no seu poder. Frutificando em toda boa obra. Meus amados, é vida, né? Nós falamos na semana passada sobre a graça de Deus que nos dirige. E é exatamente isso, nos dirige numa vida o quê? De boa obra. Uma vida que revele Cristo, que revele o Senhor nas nossas atitudes, naquilo que a gente valoriza, naquilo pelo qual nós lutamos e batalhamos as coisas de Deus na nossa vida. E é muito interessante, porque às vezes a gente olha para as Escrituras, né, diversos ensinamentos, a palavra de Deus fala assim, olha, você não pode mentir mais. E o povo de Deus mente, né? A palavra de Deus fala assim, olha, você agora não pode carregar amargura no coração, você tem que perdoar. E o povo de Deus carrega amargura e não perdoa. Né? Às vezes a palavra de Deus nos ensina, né, que a gente deve ajudar o outro e a gente não ajuda. A palavra de Deus fala que o marido deve amar bem a esposa, né, como Cristo amou a igreja, se sacrificar por ela, e o marido não faz. A palavra de Deus fala que a esposa tem que respeitar o marido, né? Abençoá-lo na liderança dele, sendo uma auxiliadora que ajuda o marido a caminhar, mas às vezes a esposa caminha na contramão, não quer abençoar o marido. Percebe isso? Às vezes as escrituras falam assim, pais, né? Ensina os seus filhos no caminho do Senhor e os pais ensinam. Filhos, honrem seus pais, né? Respeitem os seus pais, ouçam, né, a instrução do pai, da mãe, e os filhos não ouvem. Percebe? É uma teologia, é um entendimento, é uma doutrina que a gente tira das Escrituras, um ensinamento para nós que nós enxergamos assim como algo que vem de Deus, né? Supostamente, talvez, em muitos corações, mas na vida prática isso não é real. Então, agradar a Deus tem a ver com o impacto direto daquilo que nós vivemos.
Eu preciso viver de um jeito que agrade a Deus. Eu preciso viver de um jeito que essa vontade de Deus, conhecida por mim, seja real na minha vida prática. Eu preciso trazer para dentro da minha casa aquilo que o Senhor instrui. Eu preciso levar para o meu ambiente de trabalho aquilo que o Senhor instrui. Eu preciso carregar dentro da minha igreja aquilo que o Senhor instrui. Ensina e revela para nós, e não só no entendimento, né? Não só no intelecto, mas no coração, na vida prática. Ou seja, falar aquilo que agrada a Deus. Pensar aquilo que agrada a Deus. Sentir aquilo que agrada a Deus. E fazer aquilo que agrada a Deus. São as esferas da vida que nós ou agradamos ou desagradamos o Senhor. Ou nós honramos Deus e vivemos conforme a glória de Deus exige, ou nós pecamos contra Deus e erramos. Por quê? Porque nós deixamos de agradar o Senhor, de viver a verdade de Deus. Então, olha só, frutificar em boa obra, crescer no conhecimento, né? Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso ter mais o Senhor na minha vida. Eu preciso me aproximar mais dessa vontade de Deus, dessa palavra de Deus, para aquilo que Ele quer que eu caminhe. É tão interessante, às vezes os cristãos se sentem perdidos na vida, mas por quê? Porque Deus está ausente? Não, porque na verdade não olha o caminho que Deus está escrevendo para nós, que é aquilo que Deus designou para nós, deixou para nós andarmos, debaixo da sua palavra, dos seus mandamentos, do seu ensino, caminhos que são bênção para nós, né? Bênçãos para a vida do cristão, para ele viver na sociedade, para ele viver em família, para ele viver na igreja, para ele viver nos diversos relacionamentos que ele tem. Então, ou seja, precisamos conhecer o que Deus tem para nós, conhecer, saber o que Deus revela a nós, saber o que Deus espera de nós. Nós precisamos conhecer. E só há um caminho para isso, né? É nos aproximarmos de Deus através da sua palavra, do seu ensino, que pode ser, né, tanto no aspecto devocional, né, da minha vida, da minha caminhada, ou seja, eu na minha casa abro a minha palavra, a palavra de Deus, melhor dizendo, leio a minha Bíblia, aprendo do Senhor para a minha vida, né, eu ouço um sermão, uma pregação, né, um devocional como esse e muitos outros bons que tem por aí, pastores que realmente têm compartilhado verdade das Escrituras, tanta coisa para a gente aprender, né? Então a gente pode ouvir, né, um texto bíblico, ler um texto bíblico, fazer um devocional através, né, fazer uso de um devocionário, né, ou seja, que traz um ensino para nós diário. Você pode buscar diversos mecanismos para que você possa receber a porção da palavra de Deus e meditar nela e trazer ela para a sua vida prática. Então conheça Deus. Se aproxime de Deus. Quem é esse Deus que você serve? E o apóstolo Paulo está orando por aquela igreja constantemente, dizendo assim, olha, eu oro para isso, para que vocês frutifiquem, né, nas boas obras, para que vocês vivam nesse mundo de maneira a revelar Jesus em caráter e atitude, mas também que vocês tenham nesse mundo, né, cada vez mais entendimento, conhecimento de Deus para a vida de vocês. Conheçam mais Ele, a vontade dEle para vocês. Então, são coisas importantes que devem estar conosco. Mas há uma terceira questão aqui que o apóstolo Paulo fala, né? Nesse jeito de viver que agrada a Deus, nessas prioridades da vida, que o apóstolo Paulo fala assim, para que vocês também sejam fortalecidos. Então, ou seja, olha só, eu alcanço, né? Eu aprendo de Deus, eu conheço a vontade de Deus, eu cresço na sabedoria, no entendimento espiritual, naquilo que Deus quer, né? E então eu passo a viver uma vida que agrade a Deus, frutificando, conhecendo Deus, mas também sendo fortalecido. Sendo fortalecido, e olha o que o texto fala, como é interessante, né? Verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Ou seja, esse entendimento de Deus, essa vida que agrada a Deus, esse conhecimento do Senhor para a nossa jornada, para a nossa caminhada, também nos fortalece. Produz em nós perseverança e produz em nós paciência, né? Duas coisas importantes que nós precisamos, e principalmente em meio às lutas e dificuldades que a vida traz, né? Perseverança para nos fazer continuar, né? E paciência para nos fazer saber esperar. Duas coisas interessantes que eu gosto de pensar, né? Porque a perseverança insiste que eu devo, olha, continue nessa jornada, nessa caminhada, nessa pegada, enfrentando todos os desafios que você precisa enfrentar na vida. Mas também tenha paciência. Paciência em esperar as coisas que porventura ainda não chegaram, que porventura ainda não se tornaram fatos reais na nossa caminhada, na nossa jornada. Paciência para que algumas coisas se concretizem na nossa vida ainda.
Então, duas coisas precisam permear a nossa caminhada. Então, a gente é fortalecido ao conhecermos Deus, ao vivermos uma vida que agrade a Deus, nós somos fortalecidos na nossa jornada. E interessante que o apóstolo Paulo fala aqui, e para que vocês tenham perseverança e paciência, com alegria. Interessante isso. Com alegria, ou seja, essa dinâmica da vida cristã, apesar de lutas e dificuldades, deve trazer para nós sempre o quê? Alegria no coração. Essa alegria verdadeira, que não é condicionada pelo momento, mas ela é condicionada o quê? Pela realidade de Cristo na nossa vida. Porque isso que produz alegria de verdade, de fato. Cristo na nossa vida. Então, que a gente seja, né, fortalecido para as mais diversas lutas e dificuldades no Senhor, tendo perseverança, paciência, com alegria. E isso é resultado do quê? Daquela sabedoria, daquele entendimento espiritual, daquela vida com Deus. Então essa é a prioridade. Às vezes a gente prioriza um monte de outras coisas, mas Deus parece que tem que caminhar junto com o nosso coração, ao lado do nosso coração, né? Não central. A gente quer Deus conosco. A gente quer Deus abençoando, a gente quer Deus sustentando, a gente quer Deus nos libertando, quer Deus nos guardando, quer Deus nos livrando, a gente quer Deus como se Ele fosse um guarda-costa da gente, né? Como se Ele fosse um guarda-costa ou em alguns momentos como se Ele fosse um gênio da lâmpada, né? Então aquele que guarda a gente de tudo e ao mesmo tempo nos dá tudo que a gente quer, mas a verdade não é essa. O que a gente deve buscar é relacionamento, é entendimento da vontade soberana de Deus e a partir dela viver a nossa vida. Viver de uma forma que agrade a Deus, frutificando, né? Conhecendo Deus mais e mais e sendo fortalecido em todas essas questões. Então, são coisas que devem permear o nosso coração, a nossa jornada. Mas o apóstolo Paulo termina ainda esse trechinho falando de mais uma coisa que eu julgo necessário para a nossa caminhada, como prioridade da nossa vida, é a gratidão. E o apóstolo Paulo fala assim, Verso 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o dos pecados. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo ainda, a minha oração ainda é no sentido de que vocês, né, conheçam Deus, cresçam com o Senhor, frutifiquem no Senhor, agradem o Senhor, sejam fortalecidos no Senhor, mas também que haja gratidão no coração de vocês. Que vocês sejam gratos. E de forma muito específica, que o apóstolo Paulo está dizendo, que haja gratidão por aquilo que o Senhor fez em Cristo na vida de vocês. Que haja gratidão pela graça de Deus derramada sobre a vida de vocês. Que haja gratidão porque Deus tirou vocês do império das trevas, né? Na semana passada falamos sobre essa graça que nos envolve, que traz vida, nos tirou do pecado, das trevas, da escuridão, nos trouxe para o reino da luz, para o reino do seu Filho Jesus. Por uma nova vida em Cristo, uma nova vida que ilumina, dirige, que de fato deve dirigir o nosso coração. E a gente deve ter gratidão sempre, por quê? Porque exatamente é essa obra em Cristo Jesus que nos livrou, né? Nos redimiu de nossos pecados, nos tirou dessa escravidão das trevas para um reino de luz. Gratidão por causa de Cristo, gratidão por causa da graça maravilhosa de Deus sobre nós. Então, amados, essa oração de Paulo, né? Essas razões pela qual Paulo orava pelos irmãos de Colossos, revela uma prioridade. E essa prioridade deve ser a nossa. Nossa prioridade deve ser sempre Deus. A vontade de Deus. Sempre. Mas uma vontade que nos ensina e nos ajuda na nossa caminhada, que nos fortalece, mas também nos traz gratidão no coração. Essa vontade de Deus que deve reger e conduzir cada momento da nossa vida. E olha, pode ter certeza, quando a gente vive debaixo dessa prioridade, né, quando a gente consegue compreender essa verdade para a nossa vida prática, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, nós realmente crescemos no Senhor, nos aproximamos mais de Deus. Nós com certeza vamos agradar mais o Senhor. E quando a gente agrada mais o Senhor, há alegria no nosso coração. Então Deus sustente você nessa jornada. Porque essa oração do apóstolo Paulo é a mesma oração que eu quero fazer por minha vida, mas de forma especial por sua vida também nessa manhã. Para que Deus de fato traga essa prioridade para o seu caminhar.
que o que está no entorno não seja aquilo que dirige seu coração, mas esse desejo por Deus, de conhecê-lo mais, de viver mais para Ele, em todo tempo, em toda circunstância, em toda dificuldade e em todo bom momento. Sempre viver para Deus, para a glória dEle, viver para a vontade dEle, agradando Ele em toda a caminhada. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe o seu lar. Quero orar por você, queridos. Pai de amor, ouve o teu nome, porque na tua infinita bondade e graça, como lemos no texto da tua palavra aqui, o Senhor, nos tirou do império das trevas para o reino da luz, para o reino de Cristo, para a vida em Jesus. O Senhor nos colocou num novo caminho quando nascemos em Cristo, Pai. Então, eu sou grato a Ti por isso. Sou grato porque o que eu faço, essa maneira pela qual eu te sirvo, que é imperfeita, Deus sim, mas ainda assim é resultado da tua graça na minha vida, é fruto da tua misericórdia sobre mim, assim como todos aqueles que servem no teu reino, Pai. A tua misericórdia e bondade é grandiosa e somos gratos. Gratos por Jesus, gratos pela redenção em Cristo dos nossos pecados, gratos a Deus pela vida que há no Senhor, a partir de Jesus em nós, ó Pai. Muito obrigado por isso. Eu quero clamar que o Senhor visite cada família, cada coração, cada lar, visite cada um que está ouvindo esse vídeo nesse momento, Pai. Que o Senhor produza na vida de cada um, Senhor Deus, o entendimento da Tua vontade acima de tudo, Pai. Que eles se encham do Senhor na vida deles, ó Deus. Que cada um de nós tenha mais e mais do Senhor na nossa própria vida, para que tudo que a gente viva, Deus, em cada esfera da nossa vida, família, trabalho, relacionamento social, seja ele qual for, ó Pai, que cada esfera da nossa vida seja um resultado, Senhor Deus, uma expressão de Jesus Cristo em nós, ó Pai. Então visita cada lar, visita cada família, alcança o coração dos perdidos com a Tua graça, amor e misericórdia, Pai, e fortalece o coração daqueles que já são Teus, com bondade e graça que só o Senhor tem também. Perdoa os nossos pecados, abençoa esse dia, a vida de cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, compartilhe o vídeo, curta o nosso canal no YouTube lá, se inscreva no nosso canal para você receber outros vídeos e que o Senhor derrame do melhor sobre a sua vida. Um bom dia.